Bom dia, crianças, beleza? Mais uma aula de ciências começando esta semana. Vamos trabalhar a evolução do lixo ao longo da história. É uma continuação, do tema lixo. E eu trouxe para vocês essa imagem que mostra a evolução da espécie humana e termina aqui com um lixeiro. Será que nós evoluímos a nossa ideia sobre o que é o lixo, sobre como descartar os resíduos que nós produzimos, conforme nós nos servimos da natureza? Essa imagem é uma cópia com uma alteração, uma mudança de um desenho, se eu não me engano, do século XIX. Estamos no século XXI. E esse desenho mostra que o ser humano vem de um processo evolutivo. Não necessariamente que nós, seres humanos, viemos do macaco. Não significa isso, tudo bem? Mas eu trouxe para você refletir se a gente está lidando muito bem com os resíduos que nós deixamos no meio ambiente. Pode passar? Os nossos objetivos são retomar alguns conceitos da aula passada, analisar de forma breve a evolução do lixo ao longo da história e a mudança de olhar humano sobre ele. Como que o homem, o ser humano, a humanidade, quando eu digo homem, homem e mulher, como que nós mudamos a nossa percepção do que é o lixo, tá bom? Mudamos o nosso olhar. Será que mudamos para a melhor? Compreender o que é lixo orgânico e desenvolver conceitos e atitudes de ordem ambiental. Essa é a principal parte da aula, Eu quero que você desenvolva essa mentalidade ambiental. Estamos num lugar que tem que ser cuidado com muito carinho, que é o nosso planeta, que é a nossa natureza. Tudo bem? Pode passar? Revisando. Olha só, pode passar? Resíduo não é lixo. Uma coisa é lixo, outra coisa é resíduo. Vamos lembrar. Pode passar? Resíduo. Aquilo que sobra de uma atividade qualquer, natural ou cultural. A atividade natural é a atividade da natureza. Quando uma fruta cai, do pé, ela chega aqui no solo e logo os decompositores, entram em ação. Então esse é um resíduo natural. Cultural, aqui, resíduos que vêm da atividade humana, daquilo que o homem se serviu e sobrou. Mas o resíduo, diferente do lixo, pode ser reaproveitado. Em geral, nós seres humanos produzimos resíduos e não lixo. Os resíduos podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Beleza? Pode passar? Lixo. Tudo aquilo que sobra de uma atividade qualquer e é descartado sem que seus valores sejam preservados. Não houve um reaproveitamento desses resíduos. Olha só, tudo misturado, bagunçado, sem ordem, isso é lixo. Não tem serventia. Isso não inclui somente resíduos como gases e esgoto, mas sim todo resíduo que é descartado de forma incorreta, do ponto de vista ambiental. Então isso é lixo. Resíduos que tiveram um descarte incorreto, irresponsável. Pode passar? A evolução do conceito de lixo. Olha que legal. A palavra lixo é derivada do termo em latim lix. A nossa língua portuguesa nasceu de uma língua mãe chamada latim. Nenhum país fala latim mais, tá bom? Com exceção do Vaticano, que tem algumas cerimônias em latim, nenhum país mais fala latim. Vaticano, onde mora o Papa. Então, lixo vem de lix,
cinzas, significa cinzas, de uma época em que a maior parte dos resíduos de cozinha era formada por cinzas e restos de lenha carbonizada, lenha queimada nos fornos e fogões. Está aqui. Então, lixo vem da palavrinha lix, que significa cinzas, tá bom? É o termo antigo de lixo, o significado antigo de lixo. Pode passar? Mas não só significa lix, mas também lixare. O lixo, a palavra lixo em português, não vem só do lix, mas também dessa, lixare, que significa polir, desbastar. Por exemplo, com com uma lima ou uma lixa. O lixo seria então a sujeira, os restos, o supérfluo, que não tem mais serventia, que a lixa ou a lima deveria arrancar dos materiais, beleza? Então, lixo tem a ver com sujeira, imundície, coisa ou coisas inúteis, beleza? Cinzas e coisas inúteis, tá bom? O lixo está associado, a palavra lixo, na sua origem histórica, a essas coisas, cinzas e imundície, sujeira, tá bom? Coisas inúteis, pode passar. Lixo, portanto, são resíduos formados por todo e qualquer material proveniente das atividades humanas, das nossas atividades, não tendo mais aparente serventia, é descartado de forma incorreta. Aqui o lixo. Resíduos que não foram reaproveitados, beleza? Jogados na rua, jogados no meio ambiente, sem nenhuma responsabilidade. Isso é o lixo. Pode passar? Ao longo da história, foram construídas diferentes percepções sobre o lixo, diferentes maneiras de entender o que é lixo. Ou melhor, sobre os resíduos produzidos pelo homem. Desde a perspectiva religiosa, a visão religiosa, a visão de dentro da igreja. Na Idade Média, a Idade Média é um período que passou há muito tempo, tá bom? Há mais de 500 anos terminou essa Idade Média. Vocês vão ver isso ano que vem. Na Idade Média, os resíduos eram associados à doença e ao pecado, porque existia uma visão religiosa de tudo na vida, inclusive do lixo. Até uma visão mais ecológica nos dias de hoje, o lixo ajuda a contar a história das civilizações. Para a gente compreender a civilização humana ao longo da história, nós podemos entendê-la melhor quando estudamos o lixo, a relação que o ser humano tem com a natureza, com as coisas da natureza. As secreções dos indivíduos doentes, secreções, fezes e urina, eram especialmente temidas. As pessoas ligavam a doença ao contato com os enfermos. Eu fiquei doente porque eu estou contaminado. Toquei alguma pessoa doente. Estes, muitas vezes, considerados alvos de um castigo divino. Eu estou doente, Deus me jogou uma praga. Era essa a ideia, mais ou menos, que se tinha na Idade Média em relação à doença, em relação a pecado, em relação a lixo. Eu trouxe uma imagem que mostra pra gente o que era o tratamento do lixo, né, na Idade Média. Olha só, as pessoas todas aqui, muitas mortas, né, em estado de decomposição, misturados os corpos com outras coisas, olha, cachorro, parece que uma sacola. Então, o lixo era relacionado à ideia de pecado, contaminação e doença, tá bom? Na Idade Média. Pode passar? Desde os tempos mais remotos, mais antigos, entretanto, até meados do século XVIII, quando surgiram as primeiras indústrias na Europa, o lixo era produzido em pequena quantidade e constituído essencialmente de sobras de alimentos. Lixo, até o 18, era mais proveniente da alimentação humana, né? Vegetais e também carne, né? Agricultura e
eu coloquei aqui pecuária, né? O lixo seria, então, tudo aquilo proveniente da alimentação humana, ou de vegetal ou de animal. Até o século XVIII, porque no século XVIII surgiram as primeiras indústrias na Europa. Nós trabalhamos isso já. Foi a Revolução Industrial. Falamos isso em História e Geografia. A primeira fábrica, né, as primeiras fábricas nascem na Inglaterra, um país da Europa. Pode passar? Uma curiosidade sobre os resíduos da população antes da Revolução Industrial é que eles eram enterrados no quintal de suas próprias casas, residências. Do ponto de vista científico, essa ação é positiva. Enterrar o lixo no quintal, lixo orgânico, restos de comida, é positivo, pois corresponde a uma medida preventiva contra doenças e evita a presença de animais hospedeiros, rato, mosca, cachorro. Porém, pode ocasionar a contaminação do solo. Aqui está uma pessoa enterrando o lixo orgânico, vou explicar melhor daqui a pouco. Restos de comida, né? Vegetais, etc. Está enterrando no seu quintal. É positivo? Por quê? Não junta bicho. Mas, em contrapartida, olha o que acontece. Pode passar. O lençol freático é um lençol de água subterrânea. Aqui, ó. Debaixo do solo, no subsolo, existe uma massa de água que corre em decorrência da infiltração da chuva. Ocupam-se os poros e as fendas de rochas. Essa água infiltra-se no solo até atingir uma camada impermeável, para onde ela não desce mais. O que acontece? Você coloca o lixo de uma forma irresponsável aqui no solo, e quando esse lixo ele é composto por restos de comida, vegetal ou animal, sai um líquido fedido, escuro, que vem descendo as camadas do solo até contaminar o lençol freático, essa massa de água que tem no subsolo. Então, o chorume, também chamado por líquido percolado ou lixiviado, é o líquido poluente, de cor escura e de odor nauseante. É quase impossível ficar perto. Originado de processos biológicos, químicos e físicos da decomposição de resíduos orgânicos. Então, ao mesmo tempo que você protege, né, o lugar de juntar bicho, barata, rato, essas coisas, quando você enterra o lixo orgânico no seu quintal, você pode ocasionar esse problema na natureza, a contaminação do lençol freático. Olha só, e o lixo, né, orgânico, restos de comida, libera um cheiro também, ó, um gás metano, que também é prejudicial para o ser humano. Pode passar? Então, a partir da Revolução Industrial, ou seja, o nascimento das fábricas, né? Fábricas que no início eram movidas a vapor, a queima do carvão mineral, houve um grande aumento da produção industrializada. Consequentemente, o número de habitantes se elevou e a produção de lixo aumentou drasticamente, assim como a diversificação de sua composição. Então, o lixo, que era mais relacionado à alimentação humana, agora não só será relacionado à alimentação das pessoas, restos de comida, mas também a detritos, tudo aquilo que a indústria expele, né, na natureza, que infelizmente contamina, né? Pode passar? As fábricas começaram a produzir objetos de consumo em larga escala e a introduzir novas embalagens no mercado, aumentando o volume e a diversidade de resíduos. Olha só a imagem que eu trouxe, as imagens bem no comecinho da indústria. Veja a divisão do trabalho, cada um tem uma etapa, lembra que falamos disso? Diferente do artesanato, onde o trabalho era individual, na fábrica o trabalho é dividido, né, em etapas.
Olha aqui os detritos, a sujeira, tudo o que uma indústria joga, né, que contamina o meio ambiente. Pode passar? O homem passou a viver então a era dos descartáveis. Olha só, copos descartáveis, olha só esses eletrônicos, né, descartáveis, fio, olha só, computador, guardanapos de papel, latas de refrigerante, até computadores, né? Olha quanta coisa que nós descartamos, compramos um celular, passa um mês, 2 meses, chegou mais novo, eu quero trocar. Meu Deus, olha só, presta atenção nesse relógio. Olha só, foi jogado fora. Eu sei de quem é esse relógio, ou pelo menos de quem era. Pode passar. É o do Faustão, ele tem um relógio grande, ó. Ele jogou fora de uma forma irresponsável. Tá bom? Pode passar. Ao mesmo tempo, o crescimento acelerado das metrópoles, das grandes cidades, fez com que as áreas disponíveis para colocar o lixo se tornassem escassas. Pouco lugar para se depositar lixo. As cidades foram crescendo e não foram deixando um lugar adequado para a deposição do lixo. A sujeira acumulada no ambiente aumentou a poluição do solo, das águas, do lençol freático e piorou as condições de saúde das populações em todo o mundo, especialmente nas regiões menos desenvolvidas, onde o saneamento básico, tratamento de água e esgoto é quase ineficiente ou nulo. Tudo bem? Pode passar? Tipos de lixo. Vamos começar a trabalhar então quais são os tipos de lixo, classificação dos lixos. Vamos começar pelo primeiro, que é o mais importante. Pode passar? Lixo orgânico. O lixo orgânico é o lixo que pode ser transformado em composto orgânico, ou seja, virando adubo através de um processo de compostagem. Olha só, a compostagem que tem na escola é você adubar o solo com material orgânico, compostos orgânicos, restos de comida, verdura, fruta, tudo bem? Esses alimentos, esses restos, de alimento, eles servem como adubo, porque eles fertilizam o solo, aumentam a capacidade do solo de produzir outros alimentos vegetais. A compostagem, conhecida como processo de reciclagem do lixo orgânico, reaproveitamento do lixo orgânico, transforma a matéria orgânica encontrada no lixo em adubo natural, que pode ser usado na agricultura, em jardins, plantas, etc. Olha só, os resíduos orgânicos sendo devidamente utilizados. Assim, não gera lixo. Tudo bem? Pode passar? Fazem parte do lixo orgânico todos os resíduos que têm origem animal, olha que coxinha de frango, ou vegetal, restos de alimento, folhas, semente, beleza? Restos de carne, origem animal, tá bom? Eu acho que eu confundi aqui, mas origem animal, resto de carne, ossos, tudo bem? Vegetal, restos de alimento como folhas, sementes, fruta, beleza? Pode passar? Porém, uma grande quantidade desse lixo abandonado pode provocar o desenvolvimento de micro-organismos, que muitas vezes são agentes de doenças pelo mau cheiro. Olha só. Resíduos indevidamente descartados. Incorretamente descartados. Olha, tudo misturado. O que é orgânico, o que não é orgânico, beleza? Olha o cheiro. Quem aguenta esse cheiro? Pode passar? Esse aqui também é um cheiro que às vezes é insuportável, dependendo do que você comeu. Olha só. O garotinho não está com o nariz. Não está com o nariz bom para sentir esse cheiro, não. Pode passar. Além de adubo, o lixo orgânico pode ser utilizado para a produção de certos combustíveis a partir da biogasificação.
em usinas termoelétricas. Biogasificação é a produção de energia de gás a partir de elementos da natureza. Bio significa natureza. Gasificação, produção de gás ou de energia a partir da natureza. E o que eu uso para produzir energia? A biomassa, principal fonte para o biogás. O gás, a energia, é considerada um resíduo sólido, sendo encontrada de diversas formas, tais como resto de alimento, resíduos de madeira, e eu trouxe para vocês o bagaço de cana. O bagaço de cana-de-açúcar é biomassa. Faz parte da natureza, é um resíduo natural, né? A cana, ela produz o açúcar e o etanol, né? O combustível do nosso carro. Sobra o bagaço, não é? É a matéria orgânica. Esse bagaço nós vamos chamar de biomassa. E esse bagaço produz energia, sendo devidamente reutilizado. Olha só. Eu trouxe para vocês um esquema de como funciona uma termoelétrica, uma usina que produz eletricidade. Produz eletricidade a partir do bagaço da cana. Então, da palha ou do bagaço até a tomada. Olha só que legal. A cana-de-açúcar colhida segue para a moenda. Aqui a cana, moenda é um rolo compressor, que as moendas extraem o caldo para a produção de açúcar e etanol. Então, a cana foi esmagada, beleza? O caldo vai ser usado para a produção de açúcar e de etanol, que é o combustível. O bagaço que sobrou vem para a caldeira. O que sobra da cana é o bagaço. Resíduo industrial transportado até caldeiras que realizam sua queima. Então, aqui está sendo queimado o bagaço. Etapa 3. O vapor d'água produzido na caldeira gira uma turbina e um gerador acoplado, que está ligado à turbina. E converte essa energia aqui da turbina em energia elétrica. Entenderam? O bagaço da cana sendo reaproveitado.